Olá, como vai você? Seja bem-vindo à lição 4, classe Novos Membros. Classe destinada a você que quer se tornar membro da IBAP, seja por batismo, seja por transferência ou aclamação. Nossa lição hoje trata sobre o que cremos, nossa declaração de fé. Quais são as nossas crenças essenciais nas quais você não pode pensar diferente de nós. Nas nossas crenças essenciais, nós temos unidade. Nas nossas crenças secundárias, naquilo que não interfere na nossa coluna dorsal, naquilo que sustenta a igreja, você tem liberdade. Muito bem, vamos orar pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento. Senhor, nós pedimos que o Teu bendito Espírito que habita em nós agora ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos compreender as verdades as quais o Senhor tem revelado a nós e que são essenciais para a nossa vida cristã. Abençoe nossa igreja e cada aluno dessa classe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso assunto hoje é aquilo que cremos, as nossas crenças essenciais, nossa declaração de fé. A Igreja Batista é uma das signatárias da Declaração de Fé da Convenção Batista Brasileira. No site da Convenção Batista Brasileira você tem ali a nossa declaração completa de fé. Eu vou colocar depois no nosso grupo para que você possa ter acesso e ler essa declaração de fé. Mas aqui nós vamos sintetizar os principais pontos dessa declaração de fé que precisa nortear-nos como igreja. Por que isso é importante? Porque, como nos diz Efésios capítulo 4, 4 a 6, você pode ler aí na sua apostila, nós somos um só corpo e nós temos um só Espírito e nós fomos chamados em uma só esperança. Nós temos um só Senhor, uma só fé. A palavra fé aqui é conjunto de crenças, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O que isso significa? Significa que nós precisamos ter unidade. Se cada um na igreja pensar diferente ou pensar do jeito que melhor lhe convier, nós não seremos um corpo. A igreja será como um Frankenstein, peças de corpos diferentes ligados de forma grotesca, não criarão um corpo bonito, saudável, que revela Jesus ao mundo, antes darão vida a um monstro onde haverão divisões, pensamentos contrários, falta de amor, discussões, e a Bíblia nos proíbe isso. Olha o que a Bíblia diz em Romanos também, capítulo 14, verso 1, 4, 12 e 22, de que a igreja não existe para as contendas, não existe para as dúvidas. Diz-nos o texto: ora, o que está enfermo na fé, ou aquele que está fraco, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, não colocando mais dúvidas. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmá-lo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que a igreja não deve ser lugar de discussões, de pensamentos pessoais. A igreja não deve ser lugar onde a gente levanta polêmicas ou discussões que não têm relação com o que a Escritura revela. A igreja é o lugar onde nós acolhemos os fracos na fé e nos colocamos à disposição deles para que eles cresçam, para que eles possam atingir a maturidade no conhecimento de Deus. E por isso nós precisamos ter uma declaração de fé que todos nós concordemos, uma declaração de fé que seja baseada na Escritura, uma declaração de fé que não seja motivo de orgulho, no sentido de
porque conhecemos muito, nos sentimos muito a Bíblia, nós nos sentimos melhores do que os outros. Esse conhecimento não provém de Deus, é o que nos diz também o texto de 1 Coríntios 13, 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, o conhecimento bíblico tem um objetivo: gerar em nós o amor de Deus, o amor por Deus e o amor de Deus uns pelos outros, para que nós cumpramos o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, mas para que nós sejamos capazes de, como igreja, cumprir a função da igreja, aquela tríplice função que falamos na última aula: adorar a Deus, edificar uns aos outros, ministrar uns aos outros e proclamar o Evangelho. Para isso nós precisamos ter o mesmo Evangelho, uma mesma fé, um mesmo entendimento, e que esse entendimento gere amor e não orgulho, no sentido de desprezarmos aqueles que sabem menos do que nós ou nos sentirmos superiores por termos algum conhecimento bíblico. O intuito dessa classe é dar a você clareza sobre o que a Igreja Batista da Paz professa e crê. E você é desafiado a se tornar parte desta igreja, se conjuntamente conosco crer nas coisas que vamos aqui apresentar debaixo de base bíblica. Então, o primeiro ponto da nossa conversa sobre as nossas crenças essenciais, nas quais nós precisamos ter unidade, ou seja, todos precisamos pensar de igual forma. O primeiro ponto é sobre Deus. Quem é Deus? Se você pudesse definir Deus, como você definiria Ele? Muitas pessoas têm várias ideias a respeito de quem Deus é ou de quem Deus deveria ser para elas. Algumas pessoas, inclusive, se tornam, de alguma forma, rebeldes e frustradas com Deus, porque Deus não é como elas imaginavam ou como elas queriam que Ele fosse. Deus não tem compromisso com aquilo que queremos que Ele seja. Ele tem compromisso com quem Ele é de fato. E Ele se revelou. Então nós podemos chegar a alguma compreensão clara sobre Deus, evidentemente não total, porque Deus é muito maior do que a nossa compreensão possa abarcar, mas nós podemos chegar a algumas convicções claras, as quais Ele mesmo revelou. O Senhor então se revela de duas maneiras básicas. A primeira, a sua revelação natural, ou seja, aquilo que Ele fez, a sua obra, a sua criação. Vamos pensar num artista, num escultor. Um escultor, quando esculpe uma obra de arte, quando nós olhamos aquela obra de arte, contemplamos aquela obra de arte, nós podemos conhecer e saber muitas coisas a respeito desse artista, sua criatividade, a sua habilidade em usar as ferramentas, o seu método de produzir aquela escultura. Podemos ver através do que ele fez qual era a sua intenção, se era transmitir tristeza, alegria, contemplação. Muito do artista e do coração do artista é descortinado e revelado através da sua arte. Alguns artistas, inclusive, chamam as suas artes de filhos, não é? Então, da mesma forma, Deus tem uma obra, e essa é a primeira declaração que nós temos sobre Deus. Deus é criador. Ele criou o mundo, Ele criou o universo, não existia nada, e Ele fez tudo a partir da sua palavra e do seu poder. Gênesis capítulo 1, verso 1, 26 e 27, nos dizem isso. Criou Deus os céus e a terra, não havia nada, não havia obra material alguma, e Deus do nada criou essas coisas. Então você pode perceber, pelo que existe, pela natureza, qual é o tamanho do poder de Deus. Um Deus que do nada fez todas as coisas. Esse Deus é poderoso, um criador, do nada tudo veio existir. Existem teorias que dizem que as coisas são feitas a partir de processos físicos, químicos e biológicos aleatórios. Mas isso é
racionalmente estranho. Vamos pensar então que você visse aqui na minha mesa um bolo de chocolate com calda de chocolate e você me perguntasse: pastor, quem trouxe esse bolo para cá? Como é que esse bolo chegou a essa mesa? E eu dissesse para você: olha, aqui perto da minha casa tem um supermercado e um caminhão desse supermercado estava descendo a minha rua e de repente um acidente aconteceu. Então, haviam ovos naquele caminhão que iria descarregar lá no supermercado, e esses ovos se quebraram dentro de um vasilhame. E quando esses ovos se quebraram, também um pouco de farinha e manteiga derramou dentro dessa vasilha, e enquanto o caminhão capotava e sacudia, aquilo foi sendo batido, um pouco de chocolate em pó rasgou o saquinho e ali caiu chocolate em pó, e de repente o caminhão pegou fogo. E quando pegou fogo, então um pouco de fermento também caiu ali e esse bolo então foi feito dessa forma. Qual é a probabilidade estatística de que algo assim aconteça? Você vai dizer para mim: pastor, isso é impossível ou praticamente impossível de se acontecer. Se nós entendemos que isso é impossível a partir do observar de um bolo que tem talvez 7 ingredientes, 7, 8 ingredientes, 4 fases para que seja formado, imagine o mundo na sua complexidade, com todas as suas leis, com todas as suas diretrizes. Imagine como seria estatisticamente praticamente impossível que algo tão complexo como o mundo existisse a partir de processos aleatórios, a partir de processos não controlados, né? Então nós não cremos nisso, nós cremos num Deus criador. Então a obra de Deus, o homem ao olhar para a criação deveria compreender a existência de um Deus grande e poderoso que trouxe todas as coisas à existência por causa de tudo que essa obra revela. No entanto, o pecado afetou também a mente humana e nós temos dificuldades de compreender Deus, de enxergar Deus. Então Deus usou o segundo método de revelação. Ele se revelou através das Escrituras, através da história dos homens. Deus se revelou a alguns homens, algumas nações, alguns povos, e isso foi registrado. Deus falou com pessoas, falou com profetas, com os patriarcas, com Abraão, Isaac, Jacó, posteriormente José e as 12 tribos, falou com Moisés, falou com Josué, e Deus conduziu o seu povo ao longo da história até que nós chegássemos nos dias de Jesus. E Jesus então, como revelação perfeita de Deus, como a expressão máxima dessa revelação, trouxe o conhecimento de Deus a nós, através do auxílio do Espírito Santo. Então agora nós temos as Escrituras que falam de forma mais clara, de forma mais objetiva a respeito de quem esse Deus é. Então, ao longo da história, Deus revelou seu caráter, Deus revelou a sua vontade, a sua lei, os seus preceitos, e agora nós voltamos a olhar para a criação e percebemos Deus nela. Nós chamamos isso de transcendência. Através da criação, nós podemos entender alguns conceitos de Deus, assim como ao olhar para uma obra de arte feita por um artista, nós podemos dizer como é inteligente esse artista, como ele é criativo, como ele é sábio, como ele é hábil. Quando nós olhamos para aquela escultura, nós transcendemos ao que foi feito e chegamos a conceitos sobre o artista. Assim é com Deus. Nós olhamos para a criação, para a grandeza da criação. Você está diante do mar e vê toda a imensidão, toda a grandeza, toda a beleza, todo o poder. E então, ao olhar para a criação e enxergar mais do que árvores, água, você enxerga beleza,
Você chega a esses conceitos de beleza, poder, imensidão, grandeza, são coisas que você então atribui ao Criador. Então você olha para a beleza do mar e diz: se o mar é belo, se o mar é assim tão belo, como é belo aquele que o fez. Se o mar é assim tão grande e poderoso, imagine aquele que o fez. Porque o mar então é apenas uma demonstração da capacidade do seu Criador. E assim acontece com todas as coisas. Por isso Deus é Criador e nós podemos perceber isso, perceber a grandeza dele ao contemplar a criação de Deus. Então, quantas coisas nós podemos aprender com a criação? A Bíblia diz que no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E em vários demais textos, eu aconselho que você leia todos eles, vai nos falar então desse Deus como Criador, mas não só como Criador, ele também é o soberano do universo. O que significa isso? Deus não só criou, mas ele age. Não é como as pessoas dizem, que ele deu corda, que ele nos colocou aqui e disse agora cada um por si. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus está governando o universo, ele está dirigindo, ele é soberano, ele conduz. A Bíblia diz que ele sabe quantas estrelas há no céu e as chama pelo nome. Eu não sei se você sabe, há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Olha só a imensidão de tudo que Deus fez. Então, Deus é soberano no universo. Não há nenhum outro ser que tenha o poder que ele tem, que possa fazer o que ele fez, que possa negar a ele a sua vontade. Também nós cremos que Deus existe eternamente. Essa própria palavra existe é uma palavra que nós usamos, mas ela não cabe em Deus, porque algo que existe precisa de substrato para existir, ou seja, tudo que existe, existe em algum lugar e por causa de alguma coisa. Deus não, Deus é autoexistente, Deus não precisa de nada para existir, na verdade, tudo existe a partir de Deus, Ele é a fonte da existência de todas as coisas, mas Ele mesmo é maior do que a existência. Existir é uma criação de Deus. Deus é maior do que o existir, ele é a fonte da existência, mas ele é eterno. Um dos nomes pelos quais Deus é conhecido, talvez o nome mais importante de Deus é o Eterno. Deus é aquele que não tem início e não tem fim. Há 10 bilhões de anos atrás, Deus já estava lá eternamente. E antes de o tempo ser criado, antes de haver tempo, Deus já existia, Deus já estava lá, Deus está presente mesmo antes do tempo. O Senhor é além do tempo, além da matéria, além do espaço. Deus não precisa de tempo, não precisa de matéria e não precisa de espaço para ser. Por isso, quando ele se apresenta a Moisés, Moisés pergunta: quem eu vou dizer que o Senhor é? Ele diz: eu sou o que sou. Ou, a melhor tradução, eu serei o que serei. Na verdade, o que Deus está dizendo é: eu sempre estive, sempre estou e sempre estarei. Deus é eterno. E Deus é eterno, mas o nosso Deus é uma unidade composta. Ele existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito importante, o entendimento disso tudo aqui, porque dá a ideia e o Deus da Bíblia se encaixa perfeitamente com a realidade. Os que não creem na existência de Deus dizem que Deus não existe, nós somos então frutos de processos aleatórios, né? Então isso faz nos chegar à conclusão de que, se caminharmos por esse pensamento, a existência de um ser humano e de uma pedra não tem diferença, porque os mesmos processos aleatórios que fizeram uma pedra existir são os que fizeram o ser humano existir.
isso fere o nosso senso de entendimento. Por quê? Porque uma pedra não entende que existe e ela não se sente indivíduo. Nós não. Nós, seres humanos, temos um senso de individualidade, uma identidade. Eu sei quem eu sou, eu tenho sentimentos, eu tenho valores, eu tenho perspectivas, eu tenho anseios. De onde vem essa parte imaterial, essa parte que compreendemos como alma, essa parte espiritual que temos de identidade? Ela vem da semelhança com o nosso Criador. O Deus bíblico que se revela na Bíblia, ele tem completa conexão com a realidade como nós a experimentamos. Não é que Deus seja uma possibilidade de verdade, ele é a única verdade possível. Por quê? Porque assim como nós, ele existe e ele existe em comunidade. Deus existe em comunhão. Então, ao mesmo tempo que ele é indivíduo, ele também ele se distingue. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, personalidades diferentes, convivendo em harmonia, em eterna comunhão, em eterna relação, revelam e manifestam aquilo que nós somos. Nós somos seres individuais, mas nós temos conexão com outras pessoas. Então, essa vida comunitária do Senhor também tem reflexo, porque fomos criados à imagem e semelhança dele, na nossa vida comunitária. Nós somos indivíduos, nós somos únicos, mas também somos seres que se relacionam, que podem então desenvolver, assim como a Trindade eterna, amor, misericórdia, graça, podemos desenvolver afetos com os nossos semelhantes. Nós somos semelhantes a outros seres, mas somos indivíduos. Então, em Deus, no Deus que a Bíblia revela, há uma ideia de unidade e diversidade. Ele é um só Deus, mas em três pessoas. Isso tem conexão com a nossa realidade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, mas mesmo sendo Pai, Filho e Espírito Santo, os três são coiguais, eles são um só Deus. Como eu disse, a Trindade é a ideia de uma unidade composta. Então, por exemplo, quando você vai ao supermercado e compra uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos significam 12 ovos, mas numa unidade composta, uma dúzia. Eu sei que esse exemplo é um pouco tosco em relação a Deus, mas é mais ou menos isso que a ideia traz. Um só Deus, mas esse Deus coexiste em três pessoas. Essas três pessoas, elas não são menores umas que as outras. Elas têm a mesma glória, a mesma vontade, o mesmo amor, o mesmo poder, mas eles ocupam funções e posições diferentes. Isso não significa dizer que o Pai vestiu roupa de filho enquanto Jesus esteve na terra. Não, o Pai é uma pessoa, e o Filho é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa. Então, os três sempre existiram e sempre existirão. Eles são o Deus eterno. A ideia de serem iguais é expressa, por exemplo, em vários momentos da Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos, Mateus 28, 19, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Ou seja, não há uma ordem de valores, primeiramente do Pai, depois não, do Pai, do Filho e do Espírito. A bênção apostólica também nos fala sobre isso, né? O amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito. No momento do batismo de Jesus, nós vemos a voz do Pai, esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, a pomba descendo como representação do Espírito e o Senhor Jesus ali sendo batizado.
Então a Trindade, embora essa palavra não exista na Bíblia, esse conceito está largamente apresentado na Bíblia. Nós temos no Antigo Testamento, então, o plural majestático, quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos da ideia de pluralidade em Deus. Nós também temos a ideia em Isaías, quando Deus pergunta a quem enviarei e quem irá por nós. Esse nós também, a ideia de pluralidade em Deus. Então, é isso que cremos de forma mais básica. É evidente que nós temos muito mais conceitos sobre Deus, mas esses são os primeiros passos que você precisa dar no entendimento de Deus. Deus é criador, é soberano, existe eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são coiguais e um só Deus. E Deus, nós entendemos então o Pai, a figura do Pai, que é aquele que nos fez e nos resgata e nos ama. Nós vamos ver também depois sobre o Filho. Nós vamos fazer assim, cada um dos pontos